Olá! Hoje vamos fazer uma amostra de malha inglesa, ponto malha inglesa. Uma inscrita me pediu as variações do ponto malha inglesa. Então, colocando na máquina e frontura para trabalho 40 pontos. Primeira carreira, para pegar os pontos, todos os botões desligados normal. Ela trabalha em zigue-zague a primeira carreira, o suficiente para eu colocar um pente. Aqui eu chamei todas as agulhas. Nessa amostra aqui vão ser com todas as agulhas. Peso. Agora, no carro, primeiro parte, primeiro PR. Isso para eu fazer o início do meu trabalho. Desligo, desligo. Venho com o carro para direita. Aumento a regulagem. Vou para 4 e aqui eu vou para 3. Carro da frontura, ergo o PR e ergo essa alavanquinha do PR aqui também, só que vou para o P. PR grande, levantado, P. Agora eu vou cuidar do ponto para que ele trabalhe bem. Se eu preciso de mais pesos, eu vou colocar 2 pesos pequenos na lateral, porque o ponto malha inglesa precisa de peso. Seguro no peso principal, puxando o trabalho também para baixo. Aqui ele trabalha na máquina todas as agulhas. Na frontura, ele deixou acumulado um fio sobre as agulhas. Isso quando eu passei da direita para a esquerda. Venho da esquerda para a direita, todos os pontos trabalham. Essa última agulha não quer trabalhar, eu vou dispensá-la do serviço. Aqui eu estou trabalhando com fio industrial. Estou trabalhando com 3 fios 2,30. Então, são 3 fios mesclando esse ponto malha inglesa. Por isso eu uso a regulagem, aqui eu vou aumentar um pouquinho. Regulagem 5 e regulagem 4 na máquina. Regulagem 5 na máquina, regulagem 4 na frontura. Fiz 32 carreiras. Desligo, desligo. Na máquina não tem nada para mexer, faço 2 carreiras de separação aqui. Outra variação do ponto malha inglesa é, na máquina, o segundo tuque apertado. Não o primeiro, o segundo. E na frontura, PR e o P. O lado de cá, o PR baixado. Assim, a máquina, quando vem da esquerda para a direita, fica com uma alcinha sobre as agulhas, alcinha da linha. Quando eu vou para a esquerda, trabalham os pontos da máquina, mas na frontura fica uma alcinha, fica uma laçada em cima de cada agulha, que é a carreira que ela não trabalhou.
Desligando tudo, eu vou tirar da máquina. O ponto mala inglesa exige bastante peso e bastante atenção também para ele não falhar, porque uma falha aqui nota-se depois no trabalho pronto. Outra coisa bastante característica do ponto mala inglesa é que ele consome bastante lã. Ele vai bastante lã e não é muito bom fazer com lã muito grossa. Aqui eu usei 3 fios da Industrial, o que equivale a um 315, uma lã cristal, por exemplo. Então, tem que se ver o que é mais vantagem para você na hora que está fazendo. Essa é a malha inglesa com tuque, segundo tuque e PR e P levantados. Ele cede bastante em largura. Com 40 pontos que nós colocamos aqui na máquina, ele cede em largura e encolhe em comprimento. Com 40 pontos, ele chega a dar, sem espichar muito, 26 centímetros de largura. Sem espichar muito, mas no uso, essa malha aqui, inglesa, ela estica bem mais do que 26 centímetros na blusa. Então, por exemplo, você vai fazer uma blusa, de repente, coloca uma quantia de pontos, depois com o uso a cliente vai usando, olha, chegou espichando assim um pouquinho, já chegou a 31 centímetros de largura. Então, ela cede muito. Esse ponto aqui consome bem mais quantia de lã do que o anterior. E estica bastante. Encolhe em comprimento. Então, precisa se fazer uma amostra com bastante atenção e deixar descansando. Para depois calcular quantos pontos exato vai pôr na blusa para ele dar a quantia de carreiras e quantia de pontos sem você precisar desmanchar. No avesso e direito ele tem o mesmo desenho. Ele não tem avesso, não tem direito. Para mantas de pescoço, esse daqui seria excelente, um ponto excelente. Todas as agulhas selecionadas, ele dá uma quantia bem grande em largura. Então, ele cede. Esse que nós fizemos por primeiro, que é somente na frontura ligado, ele tem direito e tem avesso. Esse ele tem uma diferença entre um lado e outro. Ele consome menos lã que o de cima e estica menos. Vamos medir. Aqui deu 26 centímetros, mas bem esticado. Então, ele estica menos que o outro, que já deu 31 centímetros. Mas também encolhe em altura. Então, diferença entre esses dois pontos, malha inglesa, com todas as agulhas chamadas para trabalho. O que eu posso variar? Ao invés de chamar todas as agulhas, eu já selecionar um sim, um não. Vou fazer a próxima amostra somente com um sim, um não máquina e um sim, um não frontura. Deixo essa amostra aqui para comparação. Selecionados, então, 40 pontos, um sim, um não. Agora eu vou pôr início normal. Ela forma o zigue-zague. Pente normal. Primeira carreira
parte IPR, desligo, fechei. Agora, na frontura, a mesma coisa. Elevo o PR e elevo essa alavanca do lado para o P. Essa é a primeira amostra do ponto mala inglesa, ou seja, ele vai fazer na frontura a laçada sobre as agulhas e na máquina trabalhar toda. Vou pôr um pouquinho mais de peso na lateral e aumentar a regulagem. Agora sim, trabalhando na 3 na frontura, 4 na máquina. Trinta carreiras feitas. Agora, vou fazer novamente um tuque e elevo PR e o P. Aqui passou um nozão. Ele faz o mesmo efeito que foi feito na amostra anterior. Uma carreira fica alcinha sobre as agulhas da máquina, outra carreira apenas na frontura. Tirando da máquina. Aqui a parte de cima é o ponto mala inglesa que nós fizemos por último. Ele leva o ponto, ele leva a laçada em cima do ponto, tanto da máquina quanto da frontura. Uma carreira para um lado, outra carreira para o outro. Ele cede também bastante em largura e não tem nem avesso e nem direito. Já o de baixo foi o primeiro que nós fizemos, que é aquele apenas com a parte do PR levantada. Ele tem avesso, perdão, ele tem direito e tem avesso. E não cede tantos como o de cima. As duas amostras juntas, mesma quantia de pontos. 40 pontos, 30 carreiras, 30 carreiras. Aqui eu fiz 50 e 50. Então, ela tem diferença em largura, uma amostra para outra. Aqui foram selecionados um sim, um não. E aqui todas as agulhas colocadas, tanto para a máquina quanto para a frontura. Essa cede mais em largura, então você não precisaria colocar tantos pontos para fazer o mesmo trabalho. Então, nossas amostras para hoje, eu espero que tenha sanado a dúvida de como fazer malha inglesa. Sempre é bom, um lembrete, sempre é bom fazer a amostra, porque varia a regulagem conforme a quantia de fios que você usa. Varia também a quantia de carreiras que você faz para cada trabalho, para cada escolha. Você precisa uma amostra tanto em saber quantos pontos colocar, quanto quantas carreiras fazer. Porque enquanto você está trabalhando na máquina, ela está fechada, máquina e frontura, fica difícil medir.
Então, calcula primeiro através de uma amostra para saber quantas carreiras vai colocar, vai fazer o trabalho em si sem erro. Ok? Nossas amostras para hoje, então, malha inglesa. Bom trabalho!